Olha só, como calcular o número de divisores? De onde veio a fórmula de calcular os números de divisores? É o seguinte, eu vou te explicar aqui. Primeiro te explicar como é que é essa fórmula, né? Como é que funciona. Às vezes tu tá aí boiando, não sabe nem o que tá acontecendo, como é que vai provar um negócio que nem sabe como é que funciona. Seguinte, a fórmula é assim, vamos pegar um exemplo, o 12. O 12, como é que é a fórmula? Você fatora o 12, fatora em números primos, 2 aqui divide dá 6, 2 divide dá 3, 3 divide dá 1, certo? A gente fatora e a gente pode reescrever o 12 de outra forma. Como? Como 2 elevado a 2 vezes 3. Esse bicho tá fazendo barulho. Tudo bem, vamos lá. E aí, como é que é a fórmula? Ah, aqui é 3 elevado a 1, tá? Mesma coisa. 3 e 3 elevado a 1 é a mesma coisa. Aí, como é que é a fórmula? A fórmula diz assim, olha, você vai fatorar em números primos e aí você vai somar 1 ao expoente de cada um dos fatores, certo? Somar 1 ao expoente, e aí, quando você soma, vai dar aqui, esse daqui vai dar 3 e esse daqui vai dar 2, e aí você multiplica esses dois, que dá 6. Pronto, 6 é a quantidade de divisores que o 12 tem. É essa forma. Parece que é uma coisa maluca, né? Uma coisa maluca, que pega os fatores, soma mais um, multiplica só os fatores, as bases aqui, esquece ela. O que é isso? O que é isso? Então, vou te explicar aqui. É bem simples, você vai ficar até besta quando ver isso aqui. Mas vamos lá. Seguinte, como é que a gente primeiro tem que saber, né? O que são esses divisores? Divisor do número simplesmente é o número que eu vou dividir, por exemplo, o 12 aqui. O 12. O divisor do 12 é um número que eu divida o 12 e aqui dá um número inteiro, certo? Eu divido o 12 por um número e aqui tem que dar um número inteiro. Aí ele é divisor, certo? Então, como é que a gente acha esses tais divisores aí do 12, por exemplo? Seguinte, como você viu, é um número dividido por outro que dá um número inteiro. Aí o 12 a gente pode escrever de outra forma. Em vez de escrever aquilo lá, assim, ó, de 12 dividido por um número qualquer, vai dar um número que tem que ser inteiro, a gente pode escrever isso aqui de outra forma. Como? 12, peraí. Ó. 12, isso daqui é 12. Dividido por um número qualquer, que tem que dar um número inteiro aqui, certo? Quais são os números que eu posso colocar aqui para dar um número inteiro aqui? São justamente esses aqui, ó. Esses números de cima. Vamos para um exemplo? Olha, você pode colocar aqui embaixo o 2, por exemplo. Aí você vai cortar aqui, ó, o 2 com o 2 e vai... Misericórdia. Aconteceu nada. E aí, você vai cortar o 2 com 2 aqui, e vai ficar 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1, que é igual a 6. Seria a mesma coisa, ó. Isso aqui não significa... Não é 12? 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1 não é 12? Isso aqui não é 2? 12 dividido por 2 dá 6. Tá vendo? Então, se eu dividir aqui por 2, se eu dividir aqui por exemplo, por 3, também vai dar certo, que eu vou cortar aqui. Entende? Se eu dividir aqui por 2 vezes 3, também vai dar certo. 2 vezes 3 também vai dar certo. Eu vou cortar esse com esse, e aí vai sobrar um número inteiro aqui. A gente sabe que vai sobrar um número inteiro. Então, quer dizer o quê? Se a gente conseguir achar quantos números a gente pode colocar aqui, a gente vai achar exatamente a quantidade de divisores, certo? Então, eu vou reescrever isso aqui que você vai começar a entender. Ó, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1. Tá bom. Quais são os números que a gente vai colocar aqui embaixo que vai dar um número inteiro? São justamente os fatores aqui, ó, de 2 ou 3. Então, vamos lá. Para o 2. Não, vou pegar de preto. Para o número 2 aqui. A gente pode colocar o 2 elevado a 0, o 2 elevado a 1 e o 2 elevado a 2, certo? Qualquer um desses aqui que a gente colocar aqui embaixo vai dar um número inteiro no final, que a gente vai conseguir cortar e vai dar um número inteiro, tranquilo. E do 3, quais são esses números? É o 3 elevado a 0 e o 3 elevado a 1. Se a gente colocar aqui 3 elevado a 2, já não vai dar para cortar, certo? Vai sobrar um 3 aqui embaixo, a gente não vai conseguir dividir, não vai sobrar um número inteiro, certo? É isso que a gente sabe. Então, quer dizer que a gente tem que pegar esses dois conjuntos aqui, esse, arranjar eles de formas diferentes, e essa quantidade de formas diferentes vai ser exatamente igual à quantidade de divisores. Vou te falar aqui, talvez tenha ficado complicado, mas vamos lá.
Se eu pegar, por exemplo, esse daqui e esse daqui, esses dois, e colocar aqui embaixo, vai dar o número inteiro, não vai? Se eu pegar esse daqui e juntar com esse daqui, 3 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2, vai dar um número inteiro também, certo? Então, de quantas formas eu posso fazer esse conjunto aqui? Quantas formas eu posso pegar dois desses números e formar, para formar um número que coloca aqui embaixo e dê um número inteiro. Qualquer um que eu pegar aqui, você vai conseguir fazer isso. Mas tá, de quantas formas isso pode acontecer? Você pode fazer na bruta, ou na forma inteligente, né? Qual é a forma inteligente? Aqui você tem 3 possibilidades. Pode pegar esse, esse ou esse. E aqui você tem 2 possibilidades. E aí você faz o arranjo normal, como na tabela básica. Multiplica os dois e dá 6. São 6 possibilidades. Mas por que são 6 possibilidades? Porque, ó, vamos lá. O 3 aqui, vou pegar de 2 cores diferentes. O 3, esse 3 elevado a 0, ele pode se juntar com o 2 elevado a 0, com o 2 elevado a 1 ou o 2 elevado a 2. Certo? Esse 3 elevado a 1, ele pode se juntar com 2 elevado a 0, com 2 elevado a 1 ou com 2 elevado a 2. Isso aqui conta no total quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, tá vendo? 6 divisores. Aí, tá bom. Mas, Thaís, o que isso tem a ver com a fórmula? Pelo amor de Deus. Aquela fórmula pra mim ainda não tá fazendo sentido, ó. Somou 1 aqui, depois multiplicou e conseguiu, exatamente, tá certo. A fórmula tá certa, mas qual é a lógica dela? É o seguinte, por que a gente somou mais 1 aqui? Porque quando a gente dividiu aqui em fatores primos, ele só tá contando o 2 elevado a 1 e o 2 elevado a 2. Só tá contando esses dois, certo? Mas aqui a gente também tem que considerar o 2 elevado a 0. Porque 2 elevado a 0 dá 1. Certo? E aí, quando eu conto esse daqui, eu vou poder considerar também o 3 elevado a 0. Por exemplo, se eu fizer esse conjunto aqui, ó, 3 elevado a 1 e 2 elevado a 0. 3 elevado a 1 vezes 2 elevado a 0 vai dar igual a 3. Tá vendo? Fica como se eu não estivesse considerando 2, porque 2 elevado a 0 é 1. Deu pra entender a lógica? Então, por isso que eu somo mais 1 nos expoentes, porque eu tenho que contar o 2 elevado a 0, tá? Então, deu pra entender agora por que é essa a fórmula? Por que eu somo mais 1 e multiplico? Somo mais 1 por causa do 2 elevado a 0, que você tem que contar com ele também, e multiplicou para formar esses conjuntinhos aqui que a gente quer, de potências que conseguem dividir isso daqui. Tá bom? Então, é essa daí a resolução do desafio. E agora, claro, né? Óbvio que eu vou te passar outro desafio. Aqui não tem moleza. Esse aqui, assim, não é facinho, tá? Vou te dizer que não é coisinha besta. Ou será que é? Não sei. Ó, como saber se um número é divisível por 3? Como saber e de onde vem essa forma? Talvez você saiba, né? Um número divisível por 3 é aquele que a soma dos algarismos é divisível por 3. Então, você soma aqui, se for divisível por 3, o número todo é divisível por 3. Se não, não é. Mas de onde vem isso? Por que soma algarismos? Então, quero que você explique aí e no próximo, amanhã, vai ter a resolução desse desafio e mais outro desafio pra você, tá bom? Falou!